Espírito Santo de Deus, dai-nos a graça de escutar a palavra e deixar frutificar em nossas vidas. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso do 1 ao 20, que nos diz: naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho com os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhe, mas não enxergue, escute e não compreenda, e logo que não se converta e não seja perdoado. E disse-lhe: vós não compreendeis estas parábolas? Então, como compreendeis as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles os quais a palavra foi semeada. Logo que escuta, chega a Satanás e tira a palavra que eles escutaram, que foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terra pedregosas são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outras recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, as ilusões das riquezas e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, o Evangelho de hoje nos ajuda a gente meditar a experiência que Jesus estava fazendo, da sua missão diária, Como é que as pessoas escutavam e como colocava isso, frutificava, a palavra que ele anunciava. E a gente percebe que muitas pessoas se deixam levar, pela a ação do Espírito que não é de Deus, de Satanás, pelas perseguições, pelas preocupações, pelas ilusões de riqueza, e essas coisas sufocam aquela palavra que Jesus anunciava. E isso não é diferente dos nossos tempos. Quantas vezes também a gente anuncia este Evangelho de Jesus hoje e acontece essas coisas também.
As pessoas não dão muito, às vezes acolhe imediatamente, mas depois não dá fruto. Mas sempre vai ter, que Jesus conta, que sempre tem aquele terreno bom, que a palavra fica lá e frutifica e dá. E é isso que é importante, porque no meio da palavra semeada, né, sempre vai surgir pessoas do coração bom, né, do coração que deixa cair e frutificar dentro de si e dar fruto. É isso que nós precisamos ter consciência de que a palavra de Deus nem todos vão acolher, nem todos vão frutificar, mas é preciso que a gente não desista de semear. Não desanime diante das tribulações, diante de todas as perseguições. A gente deixe ser aguado por a vida de oração, pela uma vida de intimidade com o Senhor, porque nesta vida de intimidade com o Senhor vai fazer frutificar a palavra de Deus em nós. Peçamos a graça para estar sempre sensível à palavra de Deus e deixar frutificar em nós, porque é Deus que faz frutificar. E a gente possa pedir a graça de nunca deixar, né, que as preocupações, as ilusões deste mundo sufoquem a graça de Deus em nossas vidas. E fiquemos nessa presença desse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Um feliz e santo dia.